Oi, meu nome é Gabriel André, mas muita gente me conhece como Johnny Johnson, Ghibli Hoffman ou Guaraná-chan, por causa dos personagens que eu criei. Quando se fala em Mortal Kombat versus desse universo, muita gente lembra de um jogo limitado, com fatalities censurados e um crossover que parecia estranho. Mas e se te dissesse que sem esse jogo, talvez Mortal Kombat 9, Injustice e até jogos atuais da NetherRealm nunca fosse como conhecemos hoje. Hoje vamos descobrir porque Mortal Kombat vs DC Universe pode ser um dos jogos mais importantes da história da franquia. Antes de tudo, precisamos voltar para 2008. Até então, Mortal Kombat vinha de uma sequência de jogos da era PlayStation, Dead Alliance, Deception e Armageddon, e já ainda carregavam limitações técnicas da época. Com Mortal Kombat vs DC, tudo mudou, porque foi o primeiro Mortal Kombat desenvolvido para PlayStation 3 e Xbox 360. Os gráficos deram um salto enorme, os cenários ficaram muito mais vivos, as expressões faciais começaram a transmitir emoções, as animações ficaram mais naturais, a iluminação ajudava a deixar tudo mais cinematográfico. Só mostrar comparações de Armageddon para destacar essa evolução. Era como se Mortal Kombat finalmente tivesse entrado na geração HD. Mas talvez o maior legado de Mortal Kombat vs DC esteja aqui. Antes dele, Mortal Kombat contava sua história de maneira fragmentada. Cada personagem tinha seu final no modo arcade, existiam modos conquest, mas não havia uma narrativa contínua. Mortal Kombat vs DC mudou completamente essa estrutura. Pela primeira vez, acompanhávamos uma única história, do começo ao fim, com cenas cinematográficas, ligando todas as lutas. Os acontecimentos tinham continuidade, cada luta fazia parte da narrativa. Esse formato foi tão bem recebido que virou padrão. Depois dele vieram Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10, 11, Mortal Kombat 1, Injustice e Injustice 2, todos utilizando exatamente essa mesma filosofia. Outra inovação importante foi dividir a campanha em capítulos, cada personagem que assume seu protagonismo por um período. Você pode controlar Batman, depois o Flash, depois o Raiden, depois o Scorpion, depois o Superman e assim por diante. Isso permitia mostrar diferentes perspectivas da mesma história. Hoje, isso parece normal, mas alguém precisou fazer isso primeiro. Desde então, praticamente todos os jogos da NetherRealm seguiram esse modelo. Mortal Kombat vs DC também tentou tornar as lutas mais espetaculares. Foi aqui que surgiram as mecânicas como Close Combat, Free Fall Combat, arenas com transições. Nem todas essas ideias sobreviveram, mas elas mostraram uma direção. A ideia era transformar cada luta em um espetáculo. Esse conceito evoluiu mais tarde para o raio-x do Mortal Kombat 10, Clash em Injustice, Fatal Blow do Mortal Kombat 11 e a filosofia permaneceu. Só mudou a forma de executar. Hoje estamos acostumados com personagens convidados, mas isso nem sempre foi assim. Mortal Kombat vs DC foi o único grande teste. A NetherRealm mostrou que Mortal Kombat podia dividir espaço com outro universo sem perder sua identidade. Depois disso vieram convidados como Freddy Krueger, Kratos, Chris Voorhees, Alien, Predador, Leatherface, Robocop, Rambo, Spawn, Omni-Man e por aí vai. O público passou a enxergar convidados como parte natural da franquia, e talvez o maior impacto que nem tenha acontecido em Mortal Kombat. A Warner percebeu que existia potencial para jogos de luta com heróis da DC. Foi então que nasceu Injustice. A estrutura era praticamente a mesma. História cinematográfica, capítulos, narrativa contínua, sem o Mortal Kombat vs DC. Talvez Injustice simplesmente nunca tivesse existido. Quando Mortal Kombat 9 foi anunciado, muita gente chegou apenas no reboot. Mas olhando com atenção, percebemos algo interessante. Boa parte da estrutura já existia em Mortal Kombat vs DC. O modo história, os capítulos, as cutscenes, a direção cinematográfica, o foco nos personagens, a câmera dinâmica, grandes acontecimentos conectados. Mortal Kombat 9 não surgiu do nada. Ele refinou ideias que já haviam sido testadas anteriormente. Claro, que nem todas as novidades permaneceram. Algumas acabaram abandonadas, como o modo Fúria, que foi adaptado para o modo Fatal Blow do Mortal Kombat 11, ou o raio-x do Mortal Kombat 10. Elas funcionavam como experimentos. Mesmo não retornando, ajudaram a equipe a descobrir o que funcionava, claro, o que não funcionava. Existe outro legado pouco comentado. Mortal Kombat vs DC começou a tratar os personagens como verdadeiras estrelas. Nos menus, era possível observar o modelo completo, ver detalhes das roupas, gerar o personagem, analisar cada textura. Durante as lutas, as roupas sofriam danos, os personagens transmitiam mais personalidade. Hoje isso parece comum, mas essa valorização dos modelos 3D começou justamente ali. Depois ela evoluiu nos jogos seguintes com skins, equipamentos, variações e personalização cada vez mais elaboradas. Antes de terminar, vale lembrar algumas curiosidades. Foi o último jogo da cronologia clássica antes do reboot do Mortal Kombat 9. Foi lançado durante a transição da Midway para a futura NetherRealm Studios, período em que a Warner passou a ter um papel importante na franquia. A classificação Team obrigou a reduzir bastante a violência para permitir a participação dos heróis da DC. Apesar das críticas da época, muitas das ideias criadas ali serviram de base para jogos que seriam muito mais elogiados nos anos seguintes. Agora,
É fácil olhar para Mortal Kombat vs DC apenas como um crossover curioso entre duas franquias famosas, mas quando analisamos sua influência, percebemos que ele foi muito mais do que isso. Foi um laboratório, um jogo onde a equipe experimentou novas formas de contar histórias, apresentar personagens e tornar as lutas mais cinematográficas. Algumas ideias foram descartadas, outras se transformaram na identidade de NetherRealm. Talvez o maior legado de Mortal Kombat vs DC seja a luta entre Batman e Scorpion, mas tudo o que ele ensinou aos desenvolvedores. E olhando por esse lado, talvez esse seja um dos Mortal Kombat mais importantes já feitos. Curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva e comenta o que você quiser. Valeu, falou. O que foi que houve com o Dark Khan? Dark Khan? Ah, é verdade. Você não estava aqui. Eu me lembro muito bem de você. Oh, você tá com a nuca doendo ainda. Eu devia ter incinerado você lá mesmo. Oops! Where did that come from?